Esse nosso primeiro exercício diz o seguinte: em uma superfície plana e horizontal, apoiam-se dois blocos A e B que estão ligados por esse fio aqui. Aplica-se no bloco A uma força de 200 N, que é essa força aqui para a esquerda, sabendo que o coeficiente de atrito entre o bloco A e as superfícies vale 0,2 e entre o bloco B e a superfície vale 0,1 e que a massa de A é 20 kg e a do B é 10 kg, qual que é a aceleração do conjunto? Então, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: aqui eu tenho um fio, certo? Então, como eu tenho um fio, para cá existe uma tensão, uma traçãozinha T, e como é o mesmo fio, vai ser a mesma atração T que eu teria para o lado de cá. Então, para cá eu também tenho aqui uma tensãozinha T. Aí, como existe o atrito entre cada bloquinho e o chão, a força não está arrastando eles aqui para a esquerda. Então, a força de atrito ela está se opondo a esse movimento. Então, para cá eu teria uma força de atrito, que vai ser a minha força de atrito do meu bloquinho A. E ali no meu bloquinho B eu teria uma outra força de atrito, que também está se opondo a esse movimento. Então, para cá eu tenho a minha outra força de atrito, só que nesse caso é a força de atrito existente ali no bloquinho B. E como esses meus bloquinhos eles possuem massa, eu sei que eles terão aqui para baixo uma força-peso. Então, para cá eu tenho o peso de B, para cá eu tenho o peso de A, e aqui para cima eu tenho a minha normal do meu bloquinho A, e aqui eu tenho a minha normal do meu bloquinho B, que é a minha força de reação da minha superfície. Então, olha só, eu vou fazer bem passo a passo e é sempre do mesmo jeito, galera. Agora a gente tem que fazer análise no bloco A e no bloco B. O que eu tenho ali no meu bloquinho A? Eu vou escrever aqui. Vamos lá, digita aí para mim. Qual que é a força que vai fazer esse bloquinho A entrar em movimento? Não é essa força aqui que eu aplico nele? Exatamente, essa força para a esquerda. Então, é a minha força F. Se ela que gera o movimento, ela é um valor positivo. Então, olha só, a F ela é positiva. Aí, pessoal, quem que está se opondo a essa força F? Quem está em sentido contrário no meu bloquinho A? Essa aqui eu nem levo em consideração, essas em roxo, porque elas estão no eixo Y. Então, exatamente, Luiz, eu tenho aqui o T que está se opondo. Só a T que está se opondo nesse bloquinho A? E essa outra força aqui embaixo, ó? A força de atrito de A também está se opondo. Então, essas duas são negativas. Então, eu coloco a menos T e eu coloco aqui também menos essa minha força de atrito do meu bloquinho A. No meu bloquinho A é só isso que eu tenho em X. E pela segunda lei de Newton, a força resultante é massa vezes aceleração. Então, como isso é a força resultante, isso vai ser igual a massa do meu bloquinho A vezes a minha aceleração do conjunto. Aí agora eu não vou mais analisar o A, agora eu tenho que analisar o que acontece no meu bloquinho B. O movimento é para a esquerda. Qual que é a única força que eu tenho para a esquerda no meu bloquinho B? Então, olha só, aqui é igual o Luiz falou, é a T. Então, a T vai ser a positiva nesse caso, do meu bloquinho B. E quem que está se opondo ali no meu bloquinho B? Quem está se opondo é a força de atrito de B. Exatamente. Então, ela é negativa, ó, força de atrito de B. E como é só essas forças que estão atuando ali no bloco B, isso é igual a massa de B vezes a minha aceleração também, não? Então agora, pessoal, o que eu tenho que fazer é a soma de tudo isso. Então eu vou somar, olha só, eu fiz a análise, agora eu vou somar. Então eu vou somar tudo que está na esquerda e tudo que está ali na direita e vou separar eles por esse igual. Então, olha só, aqui eu estou somando, ó, menos t com mais t. Eu posso cortar, ó, esse menos t com mais t. Quase sempre a gente vai poder cortar. Então, o que sobrou do lado de cá? Sobrou o F positivo, sobrou o menos força de atrito de A e sobrou o menos força de atrito de B. E aqui do lado de cá sobrou o quê? Como não dá para cortar nada, ficou a massa de A vezes a aceleração, mais a massa de B vezes a aceleração também. Então agora basta eu fazer continha. Agora não tem mais segredo, agora é só continha. Então realizando as continhas, olha só o que eu vou ter aqui. Eu vou puxar aqui para cima para a gente finalizar, ó. Eu conheço o valor da força F, o exercício me informou, ó, vale 200 newtons. Então no lugar do F eu vou pôr 200. Menos, aqui eu tenho força de atrito de A.
a equação que determina a minha força de atrito, ela é igual à minha força normal vezes o meu coeficiente de atrito, certo? Só que esse bloquinho, ele está flutuando? Não. Ele está entrando dentro dessa superfície? Também não. Logo, significa que a normal dele é igual à própria força-peso. Então, se a normal é igual a peso, posso até escrever aqui, né? Ó, a minha força normal ela é igual à minha força-peso. E eu sei que peso é massa vezes a gravidade. Então, quem que vai ser a minha força de atrito? Vai ser a massa vezes a gravidade vezes o meu coeficiente de atrito. Então, quando eu vou fazer isso aqui para o meu corpo A, a força de atrito de A vai ser igual à massa do A, que o exercício informou aqui que vale 20 kg. Então, eu vou pôr aqui 20, vezes a minha gravidade, que vale 10, vezes o meu coeficiente de atrito do bloco A, que vale 0,2, então, vezes 0,2. Então, a minha força de atrito do meu bloco A será igual 10 vezes 0,2, 2. 2 vezes 20, 40 newtons. Então, essa aqui é a minha força de atrito de A. Então, no lugar da força de atrito de A, eu vou pôr aqui, ó, 40. Beleza? Aí, agora eu tenho que fazer menos a minha força de atrito de B. O que vai ser a força de atrito de B? A força de atrito de B vai ser a massa de B vezes a gravidade vezes o valor do meu coeficiente aqui. Então, aqui a minha força de atrito de B vai ser igual à massa do meu bloquinho B, que de acordo com o exercício ele vale 10 kg, vezes a gravidade, que também é 10, vezes o meu coeficiente de atrito do bloco B, que é de 0,1. Ó. Então, vezes 0,1. Então, ó, 10 vezes 0,1 dá 1. 1 vezes 10, 10. Então, a força de atrito de B é igual a 10 newtons. Então, no lugar aqui da força de atrito de B, eu vou pôr 10. E isso vai ser igual. Aqui, pessoal, como está tudo MA e MB multiplicando a aceleração, eu consigo pôr o A em evidência. Então, o A vai multiplicar quem para dar MA? A massa de A. Então, MA mais. E o A multiplica quem para dar MAB? MB. E é tudo receita de bolo. Quem já assistiu os outros vídeos, pessoal, sabe que sempre eu faço a mesma coisa. O que vocês têm que fazer é pegar um monte de exercício, sentar e ficar resolvendo, até você conseguir fazer tudo tranquilamente. Então, olha só aqui, ó. 200 menos 40 dá 160, menos 10 dá 150. Então, 150 vai ser igual à minha aceleração, que multiplica a soma da massa de A com a massa de B. 20 mais 10, 30. Aí, esse 30 está multiplicando, eu corto, passo ele para o lado de cá dividindo. Quanto que dá 150 dividido por 30? Encontramos uma aceleração, 5, né? De 5 metros por segundo ao quadrado.